Thiago Minhoca queria a análise de como você enxerga esse momento da Copa do Nordeste, se já temos como desenhar a pontuação de classificação de cada grupo, se a gente já tem um número mágico aí para se pensar em classificação. A gente pode começar pelo grupo A, analisando o grupo A, depois o grupo B, mas qual a tua visão? Primeiro um panorama geral, né, juntando esse término de sexta rodada e pegando a quinta rodada. A quinta e a sexta rodada abriu-se a boca do jacaré, né? Se você fizesse hoje a classificação geral dos 16, Bahia, o melhor classificado, aí vem a turma do grupo A, do CRB até o Vitória, certo? Fecharia esse G8. Aí vem o Fortaleza, que é o segundo do B, América, que é o último do grupo A, e do Altos até o Itabaiana, essas 6 equipes aí do grupo B, fechando. O que mostra como o grupo A, aquela projeção que a gente falava, né, os jogos que tinham lá de início, como se desenhou o grupo, acabou se confirmando aí nessas 2 últimas rodadas. Acho até que, nessa ideia de projeção que você me pergunta, é sempre difícil projetar um campeonato onde as equipes não se enfrentam, né? A gente projeta muito mais nos confrontos que virão, né? Então, o Maranhão, hoje, que está nessa terceira colocação, a gente até imaginava que ele entrasse nesse G4, mas vai ter a reta final que tem aí, né, com Bahia e Fortaleza nessa reta final. O Vitória, que a gente também colocado uma tabela bem difícil, já pode ser eliminado, já na próxima rodada chegar já desclassificado na última rodada da fase de grupos. Então, eu acho que o resumo geral dessa sexta rodada se deve muito mais, eu acho que a classificação bem antecipada do Bahia e que, caso ele confirme as 2 vitórias contra Maranhão e Botafogo, praticamente o Bahia, que ainda há uma chance matemática de CRB, Sport ou Maranhão, né? Estou falando matematicamente falando, de ainda ser o primeiro geral, caso chegue na final diante do Bahia. Mas o Bahia praticamente agora está com um caminho pavimentado para decidir seus jogos todos dentro de casa. O grupo A embolou de vez, né? A vitória do Ceará, né? O Vitória. Para a gente fechar, a gente pode dizer então que o Bahia é o grande vencedor da rodada, né? Foi beneficiado. Ele conseguiu ser beneficiado no seu grupo e fora do seu grupo. Porque ele foi beneficiado por derrota do Fortaleza, diretamente derrota do Fortaleza, e foi beneficiado pelo empate do Sport. Foram 2 resultados na quarta lá dos clássicos que deram ao Bahia a tranquilidade dentro do grupo e a proteção para a semifinal. Minhoca já foi até mais além, né? Já mostra o quanto ele se posiciona para ter também o segundo jogo da final na Fonte Nova. Então, o Vitória saiu com tudo o que pretendia estar depois de 6 jogos disputados. O Bahia está exatamente onde, no melhor dos cenários, ele poderia estar. Há um ponto, Minhoca, inclusive, e esse cálculo já está sendo feito pelos torcedores do Bahia, e naturalmente pelo próprio Bahia, que se confirmar favoritismo absoluto contra o Maranhão no final de semana na Fonte Nova, já dá para segurar os titulares no jogo contra o Botafogo, porque se ele ganhar do Maranhão, ele já termina como primeiro, geral. Tá? O teto de CRB Sport e do próprio Maranhão, naturalmente, é um teto de 17 pontos. O Bahia iria 18, não seria mais alcançado, já é uma segurança muito grande. E aí, como o jogo do Botafogo ele vai ter 3, 4 dias antes da primeira partida da decisão estadual, e essa decisão, a primeira partida, é no Barradão, onde o Bahia teve problemas, perdeu o jogo, e nessa partida da Fonte Nova, da Copa do Nordeste, o Vitória mostrou que tem condição, sim, de nivelar e de trazer competitividade para essa final. O Bahia pode já se dar esse luxo, né, Minhoca, de vencer o Maranhão e mandar os reservas lá para João Pessoa. Eu citei o caso das 2 vitórias aí nessas 2 rodadas finais, porque o Bahia terminando com 21 pontos, digamos, no pior dos cenários, nas quartas e na semifinal, ele empata os 2, ele vai para 23. Isso obrigaria
Aqui CRB, Sport e Maranhão, que hoje estão com 11, a ganhar os seus 2 jogos finais e ganhar as quartas e, no caso, a própria semifinal e ainda tentar passar no saldo de gols para essa situação do Bahia não chegar na final. Então, é um cenário que dá essa condição ao Bahia de segurar boa parte do time. E pela qualidade de elenco que tem, né? O Bahia tem totais condições, até mesmo com um time reserva jogando na Paraíba, até quem sabe vencer. Então, é um cenário aí, claro que tem aquela outra coisa que o torcedor do Bahia pode até imaginar, né? Caso o Vitória ainda chegue na última rodada com a possibilidade, fazer aquele jogo que eu não estou muito interessado, né? Fazer o, entre aspas, né? Entre aspas assim, né? Porque o torcedor vai querer isso, né? Que o time entregue para atrapalhar o seu maior rival, para que não passe de fase. Então tem esses cenários aí bem tranquilos para o Bahia, que é o grande vencedor da rodada, né? Assim, é o mais sai mais vitorioso, porque imaginar com 2 rodadas de antecedência, né? Porque talvez imaginasse isso, né? Acho que pelo o aproveitamento baixo do Fortaleza também na competição, essa disputa ficou única para o Bahia, né? A gente imaginaria que o Fortaleza aí tivesse com mais uns 4 pontos, 12, ainda tendo uma disputa aí, restando 6 pontos a disputar aí para brigar pela primeira colocação. É isso, tá? O Bahia foi o grande vencedor da rodada, né? Pelo seu triunfo contra o Vitória e pelo empate do Sport e derrota do Fortaleza.